beneficiados pela medicina, buscando pela luta da vida. Também, da mesma forma, rogamos aos nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual, que possam ser socorridos e amparados por esse retorno tão repentino e de uma forma tão difícil. Agradecemos e sabemos, Senhor, do teu amor para com todos nós. Que a sua misericórdia alcance a cada coração. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Na noite de hoje, nós teremos o nosso parceiro, colaborador, o nosso amigo, Edgar, que vai nos trazer conhecimentos acerca do tema Nosso Lugar. Edgar, muito obrigada pela sua participação. Esteja conosco e nos traga os seus conhecimentos. Muito obrigada. Muito bem, amigos e amigas. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês todos. Eu estou acompanhando aqui no chat a presença dos amigos. Muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos. Eva, muito obrigado mais uma vez pelo carinhoso convite. Agradeço também, naturalmente, os amigos do Seara do Amor. Estou vendo aqui o Carlos Santana, o Ionísio, a Maria Virgínia, a Alessia, a Ana Lúcia, Nayara, Jéssica e tantos outros amigos que nos acompanham nesse momento, nessa feliz oportunidade de reflexão e de estudo, considerando naturalmente os limites técnicos que nós nos vemos utilizando, ainda assim reconhecendo que toda e qualquer oportunidade de reencontro para o estudo do Evangelho de Jesus, o estudo da doutrina espírita, é para nós um motivo de alegria, um motivo de reflexão permanente, exigindo, é claro, evidentemente, o compreensível esforço da nossa parte, e eu digo isso da parte de todos nós, evidentemente, para que nos ajustemos a determinadas exigências, a determinadas demandas, entretanto, também considerando a receptividade de nos encontrarmos juntos, felizes, e, de fato, proporcionando estes momentos de estudo e de reflexão que para nós têm sido tão relevantes. O tema que nós gostaríamos de trazer essa noite, ele refere-se, antes de tudo, à conscientização do lugar que ocupamos num espaço material, mas, sobretudo, o lugar que ocupamos num espaço espiritual que nos é próprio. É claro que quando falamos sobre posicionamento, quando falamos sobre localização, necessariamente nós não estamos falando sobre geoposicionamento. Quero dizer que necessariamente nós não estamos nos fixando geograficamente ou ainda fisicamente dentro de um espaço. Mas, sobretudo, a conscientização do nosso pertencimento no mundo, da participação que desenvolvemos no mundo e, evidentemente, esse pertencimento que nós acabamos por provocar e, especialmente, nos conscientizando disso. Portanto, para que nós, então, já pudéssemos refletir sobre esta questão, eu quero trazer uma historinha para todos vocês. Essa historinha que eu vou contar agora para vocês, ela serve exatamente de reflexão sobre esse pertencimento, sobre esse espaço de localização
que nós atribuímos a nós mesmos num primeiro momento, contudo, nos apercebendo do espaço de pertencimento e localização, consciente ou não, que nós também acabamos proporcionando aos outros. Então, essa historinha é bastante curtinha e eu gostaria naturalmente de trazer a vocês. O dia havia apenas amanhecido e o agricultor solitário já estava capinando a lavoura. Aquele seria, como tantos outros, um dia de trabalhos árduos e difíceis, de sol a sol. O agricultor sulcava o solo e, ao mesmo tempo, pensava na vida. Como para ele era difícil a sua luta diária para sustentar a família. Algumas vezes se surpreendeu questionando a justiça divina que o escolhera para o trabalho duro enquanto privilegiava outros tantos com tarefas leves e agradáveis. O sol já ia bastante alto quando ele, então cansado, tirou o chapéu, limpou o suor da testa que escorria, apoiou o braço sob o cabo da enxada e se deteve a olhar ao redor por alguns poucos instantes. Ao longe, podia-se ver a rodovia que cruzava as plantações, e ele então avistou um ônibus que transitava por aquelas imediações. Imediatamente pensou consigo mesmo: que vida boa deve ter aquele motorista de ônibus. Ele trabalha sentado e sem muito esforço, conduz muita gente a vários destinos. Não tomava chuva, não toma sol e ainda de quebra deve ouvir música, estando no ar-condicionado para distrair-se a si mesmo. De fato, o motorista trabalhava sentado, não estava sujeito a intempéries, contudo, se via obrigado a dirigir com atenção e cuidado. Ao ser, contudo, ultrapassado por um automóvel de passeio, esse motorista desse ônibus começa a pensar de si para consigo. Vida boa mesmo deve ter esse executivo, num carro de luxo como esse. Deve ser rico, dirigir empresa, comandar pessoas. Muito provavelmente não deve ter patrão para lhe cobrar os horários, nem ter que passar os seus dias na estrada, como eu, por exemplo, passo invariavelmente, longe de casa e longe da família. Desculpem, amigos. No entanto, logo à frente, esse executivo que dirigia o seu carro de luxo pensava em como era difícil o seu trabalho. As preocupações com os negócios, as viagens longas, as reuniões intermináveis, o salário dos empregados no final do mês, os impostos, as demandas financeiras, os seus investimentos, tantas e tantas coisas por resolver. Mergulhado em seus pensamentos, para o carro no estacionamento e observa com atenção um avião que cruzava os ares. E ele então pensa: vida boa mesmo é a daquele piloto, daquele avião. Ele deve conhecer o mundo inteiro de graça. Não precisa enfrentar esse trânsito, as dificuldades que eu tenho. O seu salário provavelmente deve ser igualmente compensador. Dentro da cabine da aeronave, contudo, é a imagem daquele piloto, nesse momento que trazemos, que pensava naquelas circunstâncias sobre os próprios problemas. Dizia para consigo mesmo: como é dura a vida que eu levo.
semanas longe da esposa, dos filhos, dos amigos, eu vivo mais tempo no ar do que no solo. E para tornar o meu trabalho ainda mais grave, estou sempre preocupado com as centenas de pessoas que viajam sob a minha responsabilidade. Nesse instante, um ponto escuro no solo chamou-lhe a atenção. Ele observa atentamente lá de cima e consegue identificar a presença daquele homem trabalhando na lavoura, aquele mesmo agricultor do início dessa nossa pequena historinha. Ele então exclama com uma certa melancolia: "Ah, como eu gostaria de estar no lugar daquele homem, trabalhando tranquilamente em meio à vegetação e ouvindo jantando e repousando serenamente ao lado daqueles que eu tanto amo." E pensava: isso sim é que é vida boa. Bem, amigos e amigas, essa historinha nos serve apenas para ilustrar as nossas reflexões do momento. Apenas para considerar que muitas vezes nós nos vemos deslocados da nossa realidade, aspirando determinados desejos e anseios que parecem tão mais promissores, tão mais adequados, tão mais felizes, quando na verdade, em qualquer posição que nos encontremos, invariavelmente nela igualmente encontramos dificuldades, encontramos frustrações, encontramos lances difíceis. Não obstante, é claro, também ali veremos a parte de felicidade, de alegria que certamente nos cabe. Entender esse posicionamento que ocupamos no mundo é compreendermos-nos dentro dele, é situarmos-nos dentro de um conjunto de tarefas e atividades e circunstâncias que nos são delegadas pela própria vida, a fim de que, então, finalmente, nos integremos a essas atividades mais precisamente e, a partir daí, reconheçamos que sempre haverá, no lugar em que nos encontramos, oportunidade de aprendizado e serviço, de trabalho e crescimento. Esse nosso deslocamento demonstra, antes de tudo, muitas vezes, a nossa falta de aceitação diante da vida. A recusa de nos vermos inseridos dentro de um espaço que muitas vezes parece não ser o nosso, que muitas vezes parece se encontrar limitado em expectativas frustradas, em desejos não atendidos, em presunções de uma vida melhor. Nós nos vemos, então, muitas vezes, inseridos na realidade que nos é própria e particular, é claro, mas também inseridos em universos tão diferentes, às vezes, daquele que aspiramos, que não somente nos sentimos deslocados, como igualmente nos sentimos, não raro, revoltados, absolutamente desencontrados ante a realidade que temos. O nosso posicionamento no mundo é aquele que, evidentemente, a vida nos coloca. É claro que nós podemos mudá-lo. É claro que nós temos o dever de procurar situações e circunstâncias mais felizes.
mais apropriadas às nossas expectativas. É verdade. É até natural que façamos isso. E diria, de alguma forma, até importante que façamos isso. Contudo, muitas vezes, vivemos uma vida absolutamente rebelde por não aceitarmos as circunstâncias do mundo e por não identificarmos o nosso lugar nele. Invariavelmente, quando isso acontece, amigos e amigas, o nosso lugar no mundo reflete a falta de percepção e entendimento, a aceitação e compreensão do lugar que ocupamos em nós mesmos. Com projeções muitas vezes irreais e ilusórias, com expectativas absolutamente fora da realidade. É quando muitas vezes achamos-nos estranhos no ninho. É quando muitas vezes nos vemos fora de qualquer contexto psicológico, afetivo, espiritual. E o que muitas vezes se torna bastante grave é que nós acreditamos nisso. E pelo fato de acreditarmos nisso, desperdiçamos demasiado tempo nestes deslocamentos do que percebendo as benesses do jardim onde Deus nos plantou. E tocando nesse assunto em particular, eu quero trazer uma mensagem escrita pelo benfeitor Emmanuel, intitulada Assim Vencerás. Desculpe, do livro Assim Vencerás, intitulada No Mundo. Eu vou trazer essas poucas considerações e nós vamos finalmente refletindo sobre ela aqui juntos. Parece que eu ainda estou fora do meu lugar aqui no vídeo, né, amigos? É isso? Lamento muito por isso, viu? Deve estar alternando algum tipo de configuração e eu não consigo, nesse momento, evidentemente, interromper a nossa explanação para fazer o ajuste adequado. Me perdoem por isso. O que os amigos podem fazer é fechar os olhos e só ouvir. Porque eu realmente estou deslocado do meu lugar aqui, me desculpem. Considerando, portanto, essa pequena mensagem no mundo, eu quero trazer o que Emmanuel nos diz com ela. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos, assim, qualquer autoridade para condenar os que ainda se encontram na vida física em busca do aprimoramento que lhes é necessário. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o mundo não é o nosso lugar. E muitas vezes achamos que o mundo também não fosse o lugar de muitos outros. Quantas vezes nós afirmamos que determinadas pessoas não deviam nem ter nascido, que o mundo não é para elas, que elas não se adaptam a essas realidades, que são muito ruins ou muito boas para frequentarem o mundo que vivemos. Nós vemos isso o tempo todo, amigos e amigas. O tempo inteiro. Jesus vem ao mundo para dizer o contrário. Para dizer, olha, eu não sou do mundo, mas no mundo eu estou. Nós também estamos no mundo. E é preciso situarmos-nos dentro dele,
para cooperarmos na edificação do mundo que nós efetivamente gostaríamos de encontrar. Ou ainda de legar àqueles que nos circundam a vida. Continua o benfeitor Emmanuel, amigos e amigas. O Evangelho não improvisa heróis e nem relega aos anjos tarefas que devem estar em nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. Continua o benfeitor. Vejamos as observações de reposicionamento que a advertência de Emmanuel acaba por nos obrigar. É indispensável que saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, aprendamos a suportar desde agora as consequências da própria invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz da própria ressurreição espiritual. Compreendermos-nos no mundo que nos é próprio é compreender a nossa própria localização espiritual dentro dele. Sabemos, amigos e amigas, que não somos anjos. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, espíritos ainda em formação. Sabemos que dentro de nós se aglutinam forças bastante sombrias, forças muitas vezes devotadas ao mal. Falo aqui em caráter geral, por favor. Forças que ainda não representam, no nosso caso, e aqui eu falo das pessoas já comprometidas com o Evangelho de Jesus ou com o bem de uma forma geral, aspiramos virtudes inúmeras. Contudo, ainda sabemos-nos não possuidores delas. Eu pergunto diante disso, portanto, que mundo queríamos habitar? Aí podemos dizer, bem, eu gostaria de habitar os mundos felizes. É provável que muitos de nós realmente aspiremos esta felicidade. Eu diria que é natural. Contudo, pergunto, é justo? É adequado? Estamos prontos para suportar determinadas demandas de serviço e trabalho que são oferecidas aos espíritos superiores que já habitam os planos igualmente superiores? Nos encontramos já capacitados para suportar as frustrações e decepções no auxílio ao outro? É evidente que não. Portanto, nenhum de nós caiu na terra de paraquedas. Nenhum de nós está fora do seu próprio contexto. Estamos onde precisamos estar. E por conta disso, o nosso lugar é exatamente o lugar que ocupamos. Agora, é claro, fazer dele o melhor, aí sim, neste caso, o exercício é outro. É procurar possuidores de recursos e possibilidades já edificadas, é procurar fazer deste espaço o melhor. E fazer desse espaço o melhor é, de alguma forma, contribuirmos com o que há de melhor em nós aos outros, repercutindo estas possibilidades realizadoras. Continua o benfeitor.
Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo. Todos os gênios da bondade e da abnegação que com ele plantaram a bandeira do amor universal na Terra eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do planeta. Ou seja, eles não saíram de outros espaços. A exceção dele, é claro, dele e do próprio Jesus, evidentemente, que nunca habitou a Terra antes, senão quando veio aqui. Jesus nunca reencarnou na Terra. Ele encarnou uma única vez na Terra. É claro que outros espíritos missionários podem mesmo ter vindo de outros orbes. Contudo, nós estamos aqui referenciando-os como espíritos missionários. De outra forma, os espíritos que já alcançam determinado vulto de dilatação do trabalho, do amor, da perfeição que naturalmente atingiram, se formam dentro do mundo e não fora dele. Emmanuel conclui: vivamos no mundo, melhorando a qualidade da nossa vida dentro dele. Sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva cada dia, respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos. Considerando aqui, é claro, que o próprio mundo em si é um local de passagem. Assim como é um local de passagem a família que habitamos, o trabalho que temos, a cidade que moramos, até as opiniões que temos, os valores que abraçamos. Há aí tudo uma certa impermanência. Só e somente só os valores da alma são de fato permanentes em nós e construídos. Cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã. O local que ocupamos no mundo, portanto, é o melhor. Diante de todas as circunstâncias, ele é de fato o melhor. E aqui eu trago uma frase de Leon Tolstói, muito relevante para já trazermos algumas conclusões das reflexões do momento. Diz Leon Tolstói: o lugar que ocupamos é menos importante do que aquele para o qual nos dirigimos. O lugar que ocupamos é menos importante do que aquele para o qual nos dirigimos. Este é o estado de impermanência que nos circunda a vida. Qual que é a nossa destinação? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz qual é o objetivo da encarnação, os espíritos asseveram lá com segurança que é alcançar a perfeição. Ora, esse lugar para onde nós queremos nos dirigir é a perfeição. E é para lá que nós nos destinaremos. Portanto, este espaço que é importante, que é fundamental, que é absolutamente necessário à nossa trajetória, ele ficará. Nós é que não podemos ficar nele, achando que a nossa localização impermanente e efêmera do momento é definitiva. Não, não é definitiva, como sabemos. Quando, mais uma vez, eu trago aquela assertiva, quando Jesus diz que ele está no mundo, mas que não é do mundo, ele está dizendo isso. Eu ocupo um lugar importante, mas esse lugar é menos importante do aquele que verdadeira e espiritualmente nós haveremos de nos
deslocarmos na transitoriedade do próprio tempo e, é claro, na própria impermanência da nossa vida. Da vida que temos no sentido existencial propriamente dito, aquela compreendida entre nascimento e morte. Porque até aí nós nos deslocamos de alguma forma de um lugar para o outro. Em termos metafísicos, é claro. Há uma mensagem muito interessante de um espírito protetor no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Homem no Mundo. E eu só quero trazer esse trechinho tão relevante para nós. Vejamos o que ele diz aqui. No mundo, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Sede, portanto, gentis, ditosos, mas a sua jovialidade deve prover de uma consciência limpa, reconhecendo que a vossa aventura, que é a de ser herdeiro do céu, aguarda os dias para entrar de posse da sua herança. Mais uma vez ele afirma isso. A herança nos aguarda, e entrar de posse à herança divina é atravessar todos os lances da transitoriedade nas esferas do aprendizado espiritual, a que seremos obrigados a experimentar por força mesmo das circunstâncias vivenciais. Entendendo assim que nós podemos fazer do lugar que ocupamos um espaço melhor, é imprescindível que aceitemos esse espaço como nosso. Temporariamente nosso, é verdade, mas nosso. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas, considerando as nossas possibilidades de ação, de trabalho, de aprendizado, para que então, finalmente, nós consigamos, de alguma sorte, fazer desse espaço que ocupamos o melhor que pudermos. E para finalizar aqui, amigos e amigas, eu quero trazer essa mensagem que sempre me sensibilizou muito e que ocasionalmente eu trago. Trata-se de uma mensagem de um espírito que não tem escrito mais, é verdade, o espírito Hamed. Ele interrompeu a sua produção literária, entretanto ele deixou livros muito oportunos, muito adequados. Essa especialmente é intitulada Reprogramação e encontra-se num livrinho que é uma graça, intitulado Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. E eu gostaria de trazê-la para que nós pudéssemos, portanto, nos situar ante essa nossa realidade momentânea. Diz ele: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é aquele que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com a tua própria afinidade, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a jornada existencial. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua existência.
Não reclames e nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Eu espero que ainda assim o conteúdo das nossas reflexões possa ter sido útil para que isso possa promover em nós mesmos a mudança que tanto aspiramos. Amigos e amigas, obrigado pelo carinho, desejo o melhor para todos vocês, que Deus os abençoe e até uma outra feliz oportunidade. Muito obrigado, obrigado aos amigos do Seara do Amor, obrigado a Eva, obrigado ao Carlos Santana, obrigado ao Ionísio. Espero reencontrá-los oportunamente em novas oportunidades de reflexão e estudo. Muito obrigado, meus amigos. Nós agradecemos, Edgar, pelas suas seus valiosos ensinamentos, nos fazendo refletir realmente essa postura do nosso lugar e de estarmos, né, nesses momentos buscando pela nossa melhoria. Agradecemos a todos pela participação e vamos rogando a Jesus que nos traga a cada dia a oportunidade de vivermos e a oportunidade de sermos melhores do que fomos até então. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada a todos.